Olá, boa noite, meus queridos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Do EJA, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Vamos dar início a mais uma aula de matemática hoje, certo? Hoje, ainda dentro das operações com números naturais, nós vamos trabalhar a parte de potenciação. Então, a gente vai ver, como a gente já viu multiplicação, nós vamos ver que a potenciação é uma multiplicação de repetição de fatores. Então, a gente vai começar com uma situação do nosso dia a dia, para que vocês vejam uma situação comum, que já deve ter acontecido com muitos de vocês, em que vocês aplicaram a potenciação e às vezes vocês nem perceberam, porque a matemática ela está presente no nosso cotidiano, né? É necessário a gente trabalhar com ela. Todos os dias, de uma certa forma, ela aparece para a gente. Às vezes a gente resolve um determinado problema matemático e nem se dá conta disso. Então vamos lá ver o que é a potenciação. Vamos começar com essa situação. Leia o texto e tente solucionar o problema. Então, vamos ver essa situação. O professor de matemática convidou seus alunos a participarem de um jogo composto por 3 fases, e cada um possui um problema a ser solucionado. Primeira fase. 2 amigos, Petrúcio e Pedro, estão doentes e foram ao médico, que prescreveu a seguinte medicação. Petrúcio precisa tomar 2 comprimidos durante 6 dias e Pedro 3 comprimidos durante 3 dias. Quantos comprimidos cada um deve tomar? Vamos lá. Então, a gente começa com essa primeira fase, com essa problemática, e agora nós vamos ver aqui um quadro onde a gente vai falar matematicamente dessas duas situações, do remédio que foi prescrito para Petrúcio e para Pedro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Então, Petrúcio, ele deve tomar 2 comprimidos durante 6 dias. Então, é 2 mais 2, mais 2, mais 2, 6 vezes, né? 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 é igual a 12. Ou então, como a gente viu, que a gente pode transformar num produto, essa soma num produto, que nada mais é do que uma multiplicação. Então, são 6 vezes 2 igual a 12 comprimidos, certo? Ou 2 vezes 6 também é a mesma coisa. Lembre-se que a ordem dos fatores, aí no caso da multiplicação, não altera o produto. Então, Petrúcio, tomando 2 comprimidos durante 6 dias, ao final ele vai ter tomado 12 comprimidos. Pedro, ele vai tomar 3 comprimidos durante 3 dias. Então, é 3 mais 3 mais 3, que dá 9. Ou 3 vezes 3, que é igual a 9, e o pontinho aí entre os números também indica multiplicação. Então, o sinal da multiplicação tanto pode ser o x de vezes, como pode ser o pontinho também para expressar essa repetição aí dos fatores. Então, Petrúcio deve tomar 12 comprimidos e Pedro 9. Fácil, né? Deixa eu abrir um pouquinho maior aqui para eu ler esse quadrinho que está bem pequenininho. Só um instante. Então, vê só. No contexto que foi apresentado, apenas a escrita 6 vezes 2 traduz o problema, que foi o que eu já falei para vocês. Então, tanto faz eu dizer 6 vezes 2 como 2 vezes 6, certo? Então, geralmente nas prescrições médicas, os médicos eles passam a medicação em uma certa quantidade de horas, de 3 em 3 horas, ou então de 6 em 6, de 12 em 12, e daí você vai ter que ir calculando para que você veja a que horas você vai tomar o seu remédio, mas sempre no intervalo, né? Aí de 6 em 6, de 12 em 12, de 8 em 8, dependendo da medicação. E como nós estamos falando de medicação, lembre-se que todo remédio deve ser tomado na sua hora certinha, só para a gente frisar isso aí, tá certo? Vamos lá. Para se preparar outro problema, outra problemática, que vai haver a multiplicação e a gente vai ver depois como é que a potenciação pode ser aplicada nesses contextos. Para se preparar para os jogos escolares, Robério precisa melhorar seu condicionamento físico. Por isso, pediu ajuda a Isaac, o professor de educação física. Este lhe recomendou um programa de condicionamento físico que é iniciado com uma boa caminhada durante 5 semanas, na pista do campo de futebol, próximo à casa de Robério. Então, veja, aí é uma situação em que o esporte e o educador físico dar
uma certa preparação para que esse atleta faça. Então, nesse campo de futebol, ele vai dar um certo número de voltas e deve dobrar a cada semana. Quantas voltas Robério dará na quinta semana? Então, vê só. São 2 voltas, né? Ele vai começar, então, na primeira semana, dando 2 voltas. Na segunda semana, ele vai dobrar. Então, vai ser 2 vezes 2 voltas, que é o dobro. O dobro quer dizer 2 vezes. Então, na segunda semana, 2 vezes 2, 4 voltas. Na terceira semana, ele vai dobrar a segunda semana. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8 voltas. Na quarta semana, no caso, serão 4 fatores de 2 voltas. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Veja que a cada semana de treino vai aumentando aí, vai dobrando a quantidade de voltas. Então, no caso, na quarta semana, vai para 16 voltas. E na quinta semana? Na quinta semana vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar 32. Vamos ver a resolução do problema no próximo slide. Então, a mesma tabelinha que estava no outro slide, na outra tela, certo? Então, veja, continuando esse raciocínio de repetição de números 2, né? Na primeira semana é só 2 voltas, na segunda semana é 2 vezes 2 voltas porque dobrou, na terceira semana são 3 fatores de 2, 2 vezes 2 vezes 2, enfim, então na quinta semana vai ser o 2 repetido 5 vezes. Portanto, na quinta semana, Robério dará 32 voltas. Fácil também, né? Terceira problemática. Cleison é um estudante muito aplicado e sempre faz suas tarefas de casa. Ele gosta bastante das tarefas relacionadas a operações matemáticas. Seu professor de matemática, sabendo disso, chamou-o para resolver no quadro, na sala de aula, as seguintes operações: 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, o fator 10 repetido 4 vezes, e 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, quais foram os resultados encontrados por Cleison? Letra A, 40 e 14. Letra B, 100 e 29. Ou letra C, 10.120. Vamos à resolução da problemática, dessa terceira problemática? Para resolver esse problema, Cleison realizou as multiplicações da seguinte forma. Então, primeiro 10. Ele fez 10 vezes 10, que dá 100. Depois sobrou 2 fatores de 10. Aí ele fez 100 vezes 10, que dá 1.000. Veja na terceira linha. E por último, 1.000 vezes 10, que dá 10.000. No caso do 10, a multiplicação de 10 por 10 é muito fácil, porque basta, como é 4 vezes, então serão 4 zeros. Não precisava nem ser feita toda essa estruturação da conta. No caso, era só colocar o número 1 e contar quantos fatores de 10 tem. Então, se fossem 5, o 10 5 vezes, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, seria 1 e 5, 0, que formaria, aí, no caso, 100.000. Então, deu 10.000, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, o 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, primeiro ele fez 2 vezes 3, que dá 6, aí ficou o fator 4 e o fator 5. Depois ele fez 6 vezes 4, que dá 24, sobrou o fator 5. Na terceira linha, 24 vezes 5, que dá 120. Então, nesse caso, a resposta da questão anterior era a letra C, 10.120. Muita gente, quando multiplica 10.000, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, pensa que é um somatório. Por isso que tem uma alternativa até 40, tem essa confusão. Lembrando que a multiplicação, ela é uma repetição de fatores. Nesse caso, 10 vezes 10 dá 100. 10 mais 10 dá 20, certo? A soma é a soma de fatores. A multiplicação é o produto de 2 números. Ao término do desafio, o professor apresentou aos estudantes um quadro com as multiplicações que aparecem durante a solução de cada uma das 3 fases. Vamos ver. Então, a primeira fase, aquela primeira questão da medicação, 6 vezes 2 e 3 vezes 3.
certo? Na segunda fase, no segundo problema, era a multiplicação, era o dobro de voltas durante 5 semanas, então ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E na terceira fase, eram 2 probleminhas, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Isso aí são os 3 problemas. Em seguida, o professor fez o seguinte questionamento: poderíamos separar essas operações em 2 grupos, pegar todas essas operações e separar em 2 grupos, o que seria levado em consideração nessa separação? Então, aí a gente vai começar a ver como funciona a potenciação de números. Após o debate, viu-se o quê? Que o primeiro grupo fez assim: 6 vezes 2, que são números diferentes, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que também são números diferentes, fez esse grupo. E o segundo grupo tinha uma multiplicação de fatores iguais: 3 e 3, 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, números iguais, e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, números também iguais. Então, eles separaram a multiplicação de fatores com números diferentes e a multiplicação de fatores com números iguais. Quando eu falo fatores, são números. No caso da multiplicação, os fatores são os números que se multiplicam. Vamos lá. Pronto, então, como eu já disse, né? O primeiro grupo separou os números diferentes e o segundo grupo os números iguais. A gente vai focar nesses números iguais e ver como aplicar a potenciação. No segundo grupo, está acontecendo uma coisa muito especial, diz o professor. Em cada multiplicação, todos os fatores são iguais. Então, vamos ver aqui, ó. Depois disso, o professor lançou um desafio. Vamos criar uma maneira mais sucinta, ou seja, simples de resolver, de representar essa multiplicação de fatores iguais. Então, como ele fez? Para iniciar, disse o professor, com a intenção de ajudar os alunos nesse desafio, vou fazer algumas observações. Então, vamos ver que observações são essas. Cada multiplicação está baseada em um único número. No caso, era 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o 2 multiplicado 5 vezes, o 3 multiplicado 2 vezes e o 10 multiplicado 4 vezes, nas 3 situações. Então, esse único número que se repete, a gente vai ter ele como base. Ele é chamado de base. Exemplo, 3 vezes 3, a base é 3, porque é o número 3 que se repete. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a base é o número 2. E 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, a base é o número 10. Cada multiplicação nos expõe a uma certa quantidade de fatores. Então, 3 vezes 3 são 2 fatores, certo? Então, são 2 expoentes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 são 5 fatores. Então, são 5 expoentes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, a base 10 e 4 fatores, que seria 4 expoentes, o expoente. Então, vê só. Como é que a gente vai representar agora em forma de fração, ou em forma de potenciação, perdão. Vamos ver aqui. Então, ó, se tem como base o número 3, nos expõe 2 fatores. Aqui tem como base o número 2, com 5 fatores. E aqui o número 10 nos expõe com 4 fatores. A base 10 com 4 fatores. Vamos ver aqui, então. Então, 3 vezes 3 é igual a base 3 e o 2 em cima do 3 menorzinho é o que a gente chama de expoente. Então, 3 elevado a 2, esse expoente 2 em cima, deixa eu pegar o pincel aqui agora, vamos precisar do pincel, ó. Esse númerozinho aí em cima menor, ele nos indica aí quantas vezes essa base 3 vai se repetir. Mais uma situação aqui, ó. O 2, esse 5 aqui em cima, ele indica quantas vezes o número 2 vai se repetir. O mesmo com a base 10, a situação da base 10. Esse 4 em cima é chamado de expoente e o 10 é a base. Esse 4 indica quantas vezes eu vou multiplicar o número 10, o número que estiver na base. Então, aqui, ó,
esse 2 indica que eu vou repetir o 3 duas vezes. 3 e 3. 3 vezes 3. O 5 representa que eu vou repetir essa base 2 5 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado 5 vezes. Não é 2 vezes 5. 2 vezes 5 é uma coisa. E o 2 repetido 5 vezes é outra. Por isso que a potenciação vem a facilitar essa numeração de números iguais. Então, ó, seguindo aí nessa problemática, o professor questiona: quem pode dar outros exemplos no quadro? Qual a quantidade mínima de fatores? E a máxima? Então, vamos para os exemplos. Ó, 7 vezes 7 vezes 7. Nós temos aí a base 7 exposta a 3 expoentes. Então, é 7 e o 3 em cima representa quantas vezes o 7 se repetiu. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Veja que é uma repetição de fatores do número 5. O 5 é a base, e como ele se repete 4 vezes, o 4 em cima, sempre é em cima, menorzinho, ele é o expoente. E 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12. É 12, a base é o número que está embaixo, né, que vai se repetir na multiplicação, e 5 em cima é o expoente. 0 vezes 0 é 0 elevado a 2, certo? Sendo que a multiplicação de 0 sempre vai ser 0, lembrem disso. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 6 fatores 1. Então, a base é 1, que é o número que se multiplica, e o 6 em cima é o expoente. O expoente indica quantas vezes o número da base vai se repetir. Então, vamos lá. Vamos finalizar e ver aí como aplicar. Essa multiplicação de fatores iguais é uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. Então, a potenciação vai ser um número, que é a base, com um expoente, que indica quantas vezes essa base se repete. O símbolo que representa essa multiplicação é denominado potência. Então, ó, 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado. Quando for elevado a 2, nós dizemos que é ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a 25, porque 5 vezes 5 é 25. Então, ó, potenciação aí, que é a multiplicação de fatores iguais. Aí nós temos a potência, que é o 5 e o expoente 2. E aqui, certo? O 5 é a base, o 2 é o expoente. E base e expoente. E o 25, ele é o resultado ou a potência de 5. Então, a potência de 5 ao quadrado dá 25. Porque 5 vezes 5, 25. A potência de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então, a potência de 3 ao quadrado é igual a 9. Consultar no dicionário o significado da palavra potência, né? A potência, nós conhecemos assim, potência como força, como intensidade. Então, veja que aí dá a ideia que o número se repete várias vezes. Existe uma constante na repetição desse número. Eu estou falando o mais resumidamente possível para o vídeo não ficar grande e não ficar cansativo, mas já tá terminando e já vocês vão colocar aí a mão na massa, certo? Vamos lá. Agora surgiu uma dúvida, diz o professor. Como essas potências são lidas? Então, a gente vai ver só como ler as potências e depois disso nós vamos fazer uma atividade onde vocês vão exercitar tudo que eu falei aqui no vídeo, certo? E, por favor, tirem as fotos, vocês fazendo a atividade. É muito importante para mim ver que todo o trabalho que eu tenho para fazer, que eu faço esses vídeos com muito carinho para vocês, está sendo aí realizado e vocês estão gostando. Como também o feedback, se vocês gostam ou não dos vídeos, tá certo? Vamos lá. Como ler as potências? Leitura. Então, deixa eu colocar os expoentes aqui, ó. 3 e o expoente 2. Lê 3 elevado à segunda potência. Ou então 3 ao quadrado. Porque sempre que for elevado a 2, a gente vai ver que é um número quadrado perfeito. Isso mais na frente. Mas lembre-se, 3 elevado a 2 é 3 elevado à segunda potência ou 3 ao quadrado. 2 elevado a 5. Então, é 2 elevado à quinta potência. O expoentezinho indica aí a ordem da potência. 10 elevado a 4. 10, base 10, expoente 4. Então, a gente vai ler 10 elevado à quarta potência.
7 elevado a 10. Veja, 7 elevado a 10 não é 7 vezes 10. É 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 10 vezes, certo? Teria que ser feita a multiplicação do número 7 10 vezes. Então, lê-se 7 elevado à 10ª potência. Então, agora é a sua vez. Como vocês não estão comigo aqui, se fosse pelo Meet, quem tiver a oportunidade, baixe o Google Meet. Opa, deixa eu voltar aqui. O Google Meet, que a gente vai poder fazer aulas ao vivo e se ver, tá certo? Então, vamos lá. Agora é a sua vez, vamos ler as potências. Então, ali nós temos 5 elevado a 2. Então, 5 elevado à 2ª potência ou 5 ao quadrado. O expoente 2 e o expoente 3, eles têm nomes especiais. Então, o 2 é quadrado e o 3 é cubo, porque eles formam tanto números quadrados perfeitos, como números em formas de cubo, cubos perfeitos. 10 elevado à 13ª potência, então é 10 elevado a 13. 20 elevado à 3ª potência, é 20 ao cubo. 18 elevado à 20ª potência, então o expoente determina o número da potência. 0 elevado à 6ª potência, 8 elevado à 7ª potência, 4 elevado à 8ª potência, 34 elevado à 18ª potência. Então, chegamos ao fim aqui da explicação. Veja se vocês conseguem identificar na atividade como fazer a leitura das potências e como representá-las. Eu aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Tchau!